Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é Predito o Futuro do Mundo. Antes de eu falar sobre esse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Predito o futuro do mundo. O fato extraordinário. A antiga Babilônia teve um grande impacto na história mundial. Era um centro de estudos matemáticos, astronomia e inovação tecnológico. Os babilônicos inventaram a roda para carroças e carruagem de trabalho, braços e vela para o comércio do rio Eufrates. E eles criaram registros de escrito cuneiforme. Babilônia também desenvolveu um sistema numérico exclusivo baseado no calendário lunar, com 360 dias, 30 dias por mês. Usavam unidades de medidas baseadas no número 60. Por isso temos as horas como 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Estou falando agora de Babilônia, que foi o primeiro reino que Daniel estava nele e que começou a profecia da estátua assustadora que Nabucodonosor sonhou. E eles também dividiram os céus em 36 constelações. Por isso dizemos que um círculo tem 360 graus. O quadrado sagrado da Babilônia é composto por 6 caixas com 36 segmentos. E se você somar sequencialmente 1 mais 2, mais 3 até 36, o total será de 666. Quer dizer, Babel, confusão. Nabucodonosor, segundo, né? Porque teve o pai, né? E é o segundo, segundo os historiadores. E que o seu reinado, né? Que começou com o pai em 612, depois 539. Ele não reinou todos esses anos, mas a sua linhagem, né? Reinou em seu lugar. Império Babilônico, 606 até 539, que foi tomado pelos medos e os persas. Aí está Nabucodonosor sonhando com a estátua que predia os reinos que viria depois dele. Número 1. Por que Deus deu esse sonho ao rei da Babilônia? Mas há um Deus no céu que revela segredos, e ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E muitos dias, né? Muitos anos para frente. Depois dele viria a Medo-Pérsia, Grécia, Roma, países divididos, né? Que eram as 10 tribos bárbaras e muito reino depois. Número 2. Quando os conselheiros do rei não conseguiriam revelar ou interpretar o sonho, qual foi a ordem de Nabucodonosor? O rei ordenou destruir todos os sábios da Babilônia. Exatamente. Ninguém sabia revelar o segredo, ninguém saberia, como se diz, revelar. Chamou magos, astrólogos, cientistas e vários membros do reino, e ninguém soube prever. E mandou destruir todos num decreto. E até Daniel mesmo, que não tinha nada a ver com isso,
estava lá sendo alimentado e guardado para apresentar-se ao rei 2 anos depois da chegada como cativo em Babilônia, também iria morrer todos os sábios. O rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos eunucos, a trazer alguns da família real e da nobreza jovens sem defeito físico e de boa aparência, que dominassem vários campos do conhecimento. Daniel capítulo 1, versos 3 a 6. Número 3. Quando Daniel soube do decreto de morte, o que ele pediu ao rei, o que disse aos seus amigos? Diante disso, Daniel pediu ao rei que lhe desse um tempo, e ele daria a interpretação. Daniel 2,16. Aí está, o rei Nabucodonosor, que os historiadores acharam, né, os que são arqueólogos, né, cavaram e acharam um desenho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E Daniel orou com seus amigos para Deus e Deus deu para Daniel a interpretação da profecia, do sonho. Diante foi para sua casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que buscassem a misericórdia do Deus do céu sobre esse segredo. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão da noite. Daniel 2,19. Em Daniel 2,28, existe um Deus no céu que revela segredos. Número 5. Quais foram os 2 principais objetos que Daniel disse ter visto no sonho? Daniel 2,31. Você, ó rei, estava observando e viu uma grande imagem. Daniel 2,34. Enquanto você olhava, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Tu és a cabeça de ouro. Daniel 2,38. Quer dizer, que ele era o rei ali, Babilônia. O fato extraordinário. Historiadores dizem que os muros de Babilônia tinham mais de 200 pés de altura e mais de 50 pés de largura, permitindo que 4 carruagens seguissem no topo das muralhas. Número 7. O reino da Babilônia duraria para sempre? Não, né? Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, Medo-Pérsia. Aí está Ciro, o Grande, o rei da Medo-Pérsia, rei da Pérsia. Aí está o decreto de Ciro, que os arqueólogos acharam, né, nas coisas terrestres, e viram o decreto de Ciro, que falaram para os israelitas saírem da opressão, saírem do cativeiro e ir para Jerusalém para edificar os muros. É o primeiro decreto. A prata era a principal moeda na antiga Pérsia. Número 8. Que metal representaria o reino que se seguiu a Medo-Pérsia? E um terceiro reino de bronze qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel 2,39. É o reino da Grécia. Alexandre o Grande marchou com seus exércitos 11.000 milhas em 11 anos. Foi a conquista mais rápida de um rei que conquistava sem ter trabalho. Tinha êxito nas suas batalhas. E em 11 anos conquistou mais reinos que imaginaria. E um terceiro reino de bronze qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel 2,39. E teve mesmo. Olha a extensão que o reino grego teve.
durante os anos 331 a 168 a.C. Para você ver, na profecia de Daniel 11, eles são dos versículos 3 até o 15, que falam do reino grego. Então, do versículo 3 até o versículo 15. Para você ver que é um reino extenso, de muitas batalhas, traições. E só você ir lá e ver o que aconteceu com o Império Grego. Procurar também na história. Número 9. Que metal representa o quarto reino? O quarto reino será forte como ferro. Daniel 2:40. Roma. O que aconteceria após a queda do Império Romano? O reino será dividido como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Daniel 2:40-42. Vamos lá então, para não ser rápido demais, vou explicar. As pernas de ferro era Roma. E no Império Romano, que começou em 168 a.C. até 476 d.C., perseguiu os judeus, tomou conta de toda a extensão de Jerusalém, dominava a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e todas que estão escritas lá em Apocalipse. Dominavam tudo. Matou Jesus, junto com os israelitas, né, com os fariseus, teve parte na morte de Jesus, que foi Pôncio Pilatos. Quer dizer, e era um reino forte mesmo, que não tinha medo de ninguém. E quem substituísse a eles, eles matavam. E por isso que era pernas de ferro. Aniquilavam. E depois, os pés de ferro e de barro seriam as 10 tribos bárbaras que minariam a Roma Ocidental, que são os reinos, né, da Alemanha, da Grécia, de Portugal, da Inglaterra, né? E que hoje seriam, naquele tempo não tinha reino nenhum, mas que depois foi colonizados, né, com os nomes. E as 10 tribos bárbaras minaram Roma, acabaram com Roma. Por isso que dividiu o reino. Quanto ao que vistes os 2 pés e os 2 artelhos, em parte de barro e de oleiro, em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Quer dizer, um reino seria forte e uns outros reinos seriam fortes e uns outros reinos seriam fracos. E tentaram aliança com reinos, tentaram aliança, não conseguiram. A profecia fala, não vão se juntar em momento nenhum. Vão ser separados. E não conseguiram. Quem estabelecerá o reino final? Pergunta número 12. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmuiçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Daniel 2:47. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pusestes revelar este mistério. Isso Nabucodonosor disse para Daniel. Quer dizer, este foi povo de Deus. Predito o futuro do mundo. Esse tema número 2 desta série que eu estou fazendo dentro do Explicando a Profecia. E vou trazer o 3 e o 4.
dentro dessa série. E vou explicar mais para vocês. Esse tema foi curto, mas que vocês aproveitem o estudo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!